Bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo, né, o pessoal ter aceitado essa comunicação, os organizadores, né, as duas professoras, né, com quem aprendo sempre bastante, conhecem muito mais o Antônio Cândido do que eu. Eu vou me deter mais em um ensaio dele, que é o de Cortiço a Cortiço, que é um dos mais conhecidos, né, e fazer uma pequena nota, né, do porquê eu ter feito essa pequena pesquisa, digamos assim, dentro de uma pesquisa maior. O primeiro lugar, a minha pesquisa ela é sobre dois romances, um do Brecht e outro da Virginia Woolf, então, a princípio, não tem nada a ver, né? Só que esse meu estudo do naturalismo ele tem um pouco a ver com o que a professora acabou de falar, de acumulação, né? Por quê? Porque um dos aspectos formativos do Brecht é justamente uma adesão a muitas das teses e das experimentações efetuadas pelo naturalismo, notadamente o francês, do Zola, e do Hauptmann, o alemão, né? Então, ele diz, né, explicitamente e de diferentes modos que muitos dos assuntos que o teatro, o romance dele tratavam, se davam daquilo. E, por outro lado, a Virginia Woolf, explicitamente, ela se coloca contra o naturalismo inglês, sobretudo num ensaio que ela tem de 1919, que é o Ficção Moderna, né, que foi publicado em 21, e que ela se coloca contra todas as ideias, os preceitos naturalistas, né, e nomeia todos aqueles escritores que ela queria ver fora do cânone, ver fora da cena, como materialistas e tal, e ela se coloca como espiritualista, enfim. Então, tem essa justificativa. A segunda é que, no meu processo de qualificação, a professora Ana Paula Pacheco também comentou que talvez eu deveria voltar nesse texto, porque ele traz alguns elementos, alguns termos de comparação que talvez seriam interessantes de eu absorver na minha pesquisa, né? Já se tratam de dois romances tão diferentes e que ali talvez teria alguns, não diria passo a passo, mas alguns paradigmas, né, metodológicos que seriam interessantes. Bom, feito esse breve preâmbulo, eu dividi a minha comunicação somente em 3 partes, que é falar do processo brevemente, do processo de estruturação da obra que o Antônio Cândido ele propõe como, digamos assim, o ambiente mais geral do seu método, o naturalismo à brasileira, que eu também estou chamando de materialismo curticeiro, e a última parte, que é a representatividade e contradição, que significa, que aí vocês vão ver o que eu quero dizer por isso exatamente. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que as análises de obras do Antônio Cândido são momentos muito, digamos assim, privilegiados da obra dele, porque eu acho que ali acontece aquela, digamos, aquela união entre teoria e prática, né, onde o método dele se coloca em movimento, né. E aí, eu acho que o mais interessante mesmo é que ele se detém, pelo menos da minha leitura, a demonstrar como as estruturas representacionais são erigidas de acordo com sentimentos, práticas, experiências cotidianas que estão difusas e que, em algum momento, elas são formalizadas, né, através de formas que são, então, coletivas. E o que seria esse processo de estruturação? É quando elementos da realidade externa, né, digamos assim, eles se transformam, nesse processo de estruturação das obras, em elementos internos, e estão sob a lógica das obras individuais, das obras particulares, né? Ou seja, a gente pensa que a gente se relaciona diretamente com os conteúdos das obras, mas
o que, na verdade, acontece é que nós estamos mais nos relacionando com as formas, de como uma série de conteúdos sociohistóricos se sedimentaram de tais formas e não de outras, e que é assim que nós temos acesso a eles, né, nesse processo de estruturação. E, não por acaso, o naturalismo, de maneira bem genérica, né, que ele seria exatamente isso, né? E não é por acaso que ele surge, essa escola, digamos, podemos dizer, surge no século XIX, num momento em que a classe trabalhadora, sobretudo na Europa, ela começa a escrever os seus primeiros episódios de organização política e vira um ator social. E que isso demanda dos intelectuais, dos artistas, novas formas de como retratar esses novos atores sociais que se colocam na realidade do dia, na ordem do dia, na efetividade. O exemplo mais conhecido é que o drama burguês, basicamente baseado em diálogos interindividuais, não comportava o que o Denis Diderot, né, falou que o proletariado, ou os trabalhadores, os pobres, digamos assim, a base do drama burguês não comporta os pobres porque eles ainda estavam muito presos ao épico, porque eles eram incultos e incapazes de se expressar de maneira eloquente, individual, donos do seu próprio destino, que é uma das bases do drama burguês que se consolida ao longo do século XVIII, né? Então, novas formas, novos meios representacionais tiveram que ser experimentados para dar conta dessa representação, né? E o naturalismo é um desses momentos. E aí eu já passo para a segunda parte, né, da minha apresentação, que é breve, que é isso. O Antônio Cândido, no ensaio dele, ele começa falando que a gente poderia colocar o naturalismo da forma que a gente já sabe, né, que é uma espécie de rebelião contra algum dos pressupostos românticos, né, notadamente certo irracionalismo, um apelo ao acaso, ao suprassensível, a esse tipo de coisas, mas que isso não nos leva muito longe, porque são coisas já sabidas, né? E também ele abandona o método de identificação de convergências entre a matriz europeia e a realização local do cortiço, né? Eu acho que a maioria de vocês leram o Cortiço no ensino médio. O Cortiço ele seria baseado no L'Assommoir do Zola, né? Os dois se passariam numa espécie de... O brasileiro exatamente num cortiço e o outro numa espécie de prédio, também é um cortiço, né? Então, ele vai falar que, em vez de ver as convergências, ele vai ver as diferenças. Muito que bem. E ele fala que o Azevedo ele teve um ganho epistemológico, justamente porque ele se deixou guiar pela matéria brasileira. E, ao se deixar guiar pela matéria brasileira através de ferramentas estrangeiras, ele conseguiu criar um ponto de vista original, um ponto de vista muito específico da matéria brasileira. E por causa de outros elementos que eu vou brevemente comentar. Na minha proposta de fala também, eu coloquei uma outra coisa, que o nome seria materialismo corticeiro, exatamente porque, para mim, ainda nesse sentido que a professora colocou da acumulação, que o naturalismo, em muitos sentidos, ele acumula para a crítica materialista que viria no século seguinte, no que deve-se rejeitar e superar, exatamente, e também alguns olhares para algumas coisas que até então não tinham tanta importância. E aí eu dividi em três. A representação das estruturas de classe da sociedade, a figuração do processo de acumulação do capital e a determinação do ser social sobre a consciência. Que, evidentemente, que essas três coisas no naturalismo se dá de uma forma, e em cada obra particular também vai se dar de formas específicas, mas que esses três eixos que eu identifiquei, eles permanecem em críticas materialistas, digamos assim, de diferentes formas, com diferentes ênfases, mas permanecem. Bom, no que tange
o Cândido, nesse ensaio mesmo, ele fala isso, né? Ele fala dessa preocupação do Aloísio. Ele diz: o Aloísio foi, salvo erro meu, o primeiro dos nossos romancistas a descrever minuciosamente o mecanismo da riqueza individual. Basta comparar o seu livro com as indicações sumárias de Macedo, Alencar ou Machado de Assis, nos quais o dinheiro aparece com frequência, mas adquirido por herança, dote ou outra causa fortuita, pesando, determinando, é certo, mas como um dado já pronto no entrecho. No cortiço, ele se torna implicitamente objeto central da narrativa, cujo ritmo acaba se ajustando ao ritmo da sua acumulação, tomada pela primeira vez no Brasil como eixo da composição ficcional. Então, aqui eu acho que tem esse movimento bem claro, né, da estruturação, né, de uma coisa que está acontecendo no Brasil, uma certa modernização do Rio de Janeiro, e que o romance ele se vê sensível a isso, né, e vai procurar formas representacionais de como dar conta dessa nova realidade. E aí eu ia sugerir que nessa primeira questão da estrutura de classes, nós temos a tematização da situação dos pobres, o que é a coisa mais evidente, né? Experimentos com meios representacionais de como mostrar essas situações, e um mecanismo que eu acho muito interessante e que fica, sobretudo, para o Brecht, que é essa coisa do sujeito-objeto no processo de acumulação. Se nós formos parar para pensar, o foco narrativo, onde o ponto de vista se coloca no cortiço, é o João Romão, o Miranda e o Jerônimo, que não por acaso, que não é coincidência, que eles são os proprietários e os brancos e os portugueses, e os que vão fazer a vida, né, no Brasil. E que os trabalhadores, eles aparecem, quando aparecem, o foco narrativo às vezes também se desloca para eles em alguns momentos, como a Rita Baiana, a Bertoleza, porém de uma forma muito mais como objetos, de objetos da acumulação. Mas, se nós pensarmos, o cortiço, sendo um personagem central e uma alegoria do Brasil, ele, enquanto propriedade, ele também enseja que os próprios proprietários são objetos da propriedade. Eles são objetos do processo de acumulação do capital. É como se, ao colocar o cortiço no centro, há uma autonomização da propriedade e dos processos, né, que isso se dá. Então, isso daí é um exemplo de figuração das estruturas de classe do próprio capitalismo, digamos assim. Bom, do empreendedor, dessa energia gracinha que tem, né? Eu queria mostrar para vocês, muito brevemente, também nesse sentido da acumulação. Eu adorei o que você falou, Ivone, da acumulação, porque eu já estava com isso na cabeça. Essa tela do Manet, que é um impressionista, né? Ela é de 1878, não de 1978, em que você tem alguns trabalhadores pavimentando uma rua em Paris. E aí você vê que são os trabalhadores que estão trabalhando, né? E que você não consegue enxergar muito bem as coisas, né? Uma pintura bem impressionista. E a gente for parar para pensar historicamente, esses trabalhadores, eles estão eles mesmos efetuando a modernização das ruas de Paris, que vai excluí-los. Ou seja, existe aqui uma discussão tipicamente impressionista de você ver a realidade sob um ângulo falso, ou sob um tema da alienação, digamos assim, do próprio trabalho e do próprio processo de modernização de Paris. E isso daí é uma questão da estrutura de classe que eu acho que o naturalismo ele capta também nisso daí que eu coloquei. Bom, passando para o processo de acumulação do capital, eu iria sugerir que há duas linhas de força, digamos assim, nesse sistema representacional, que é um subjetivo, em que você vê claramente os efeitos na personalidade, na identidade das pessoas, né, na relação interpessoal das pessoas, do imperativo da acumulação do capital.
né? Eu dou um exemplo aqui, que é muito bom do romance mesmo, que é do João Romão, como o Azevedo vai descrever o João Romão. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas horas, recolhia para si, das suas hortas, recolhia para si, para a companheira, os piores legumes, aqueles que por maus ninguém compraria. Ou seja, esse desejo de acumular, de melhoramento do cortiço, da propriedade, para valorizá-la. Você tem também a dinâmica de empréstimo de dinheiro, né, o João Romão, lembrando que ele tinha uma venda, que ele vendia vários itens para as pessoas que moravam no cortiço e que trabalhavam numa obra ali ao lado, de modernização também ali do bairro do Botafogo. E também... ou seja, isso daí seria os aspectos subjetivos, digamos assim, essa coisa inescrupulosa da corrupção, né, banalizada completamente, né, de você fraudar o quanto você ganha, para quanto você vai dar de imposto, enfim, a corrupção vista de uma maneira não extraordinária do processo de acumulação, mas uma coisa banal. E aqui, só fazendo um parênteses, eu acho que é muito interessante, porque eu acho que uma das questões mais prementes hoje em dia da política é justamente como a gente representar a corrupção, que ela é uma pauta super conservadora, porque que ela é uma etapa necessária do capital. Não existe capitalismo sem corrupção. Então, ela é necessariamente conservadora, digamos assim, e não à toa que é uma pauta das classes médias, que vem essa como o principal nexo causal. Porém, ao mesmo tempo, você tem que representá-la e tem que pautá-la de alguma maneira. Por quê? Porque ela, de fato, ela é uma coisa que acontece no capitalismo. Então, uma saída, talvez, do romance é de você, cinicamente, deixar a corrupção tão banal que ela não vai ser um capitalismo. Um exemplo muito atual é o Uber. O Uber é um pool de empresas que elas precisam de tantas empresas, de tanto capital, para poder subverter todas as legislações trabalhistas desde a Câmara Municipal até o Senado Federal, dos países. Né? Então, é uma coisa que ela é própria do processo de acumulação do capital. Né? E as dinâmicas do dinheiro, né, que o Antônio Cândido colocou. O dinheiro, isso daí é muito importante para o Brecht, principalmente. Por quê? Porque o dinheiro ele seria o que o Jameson diz no livro sobre o Brecht, que ele tem, que o dinheiro seria sempre como uma causa ausente, uma coisa que você só pode representar nos seus efeitos. Ou seja, na ausência, no excesso ou na busca por acumulação. E que seria mais ou menos como a história, que também seria, nesse ponto de vista, uma causa ausente que você só pode figurar nos seus efeitos, de como isso se expressa, nas suas manifestações. Muito que bem. Aí, entrando na determinação do ser social, eu ia colocar que é uma discussão que o Antônio Cândido ele faz bastante, né? E nessa questão objetiva ainda do processo de acumulação, você tem a acumulação dita primitiva, que é a expropriação, ou roubo puro e simples, né? Que você tem bastante em todo o romance, né? O João Romão, ele simplesmente anexa a Bertoleza para trabalhar para ele, né? E ainda engana ela falando que ela era forreada quando não era, enfim. Que você vê que a fortuna de todos eles sempre tem uma maracutaia por trás, né? Retomando uma frase do Balzac, que toda fortuna muito grande e não muito bem explicada sempre tem um crime bem feito, né? E aí pensar na conquista do continente americano, na expropriação dos indígenas e tal, para fazer a Revolução Industrial e tal, fazendo esse paralelo, né? Mas agora, entrando mesmo na determinação do ser social, a gente vê que o Antônio Cândido ele se demora bastante nisso, porque, de fato, é uma coisa complicada,
que acontece no naturalismo de maneira geral. Existe uma espécie de causalidade mecânica, né, que como se fosse causa-consequência muito direta. Mas se ele diz que no cortiço, isso até que dá certo. Por quê? Porque, por várias razões. Porque, de fato, no Brasil existiam muito menos mediações do processo de acumulação do que na Europa, que ainda se debatia com legislações, instituições feudais, e que no Brasil isso não existia. Além disso, o Brasil, como entreposto comercial, né, que nas palavras do Caio Prado Júnior, a Europa estando isolada ali, num clima simplesmente temperado, na época ela só tinha acesso de maneira muito difícil às zonas tropicais. E que, por isso mesmo, as zonas subtropicais e tropicais da América, elas tiveram uma colonização muito distinta daquelas que as zonas temperadas tiveram, que foram outros tipos de colonização, e que, por isso, uma determinação do meio pelo ser, ela foi meio que frutífera, e que ajudou o Azevedo nisso, e o que atrapalhou o Zola, porque as relações na França elas eram muito diferentes. Outro exemplo, a organização do proletariado. Na França, fica muito ruim você fazer essa noção de sujeito-objeto da acumulação, colocar os trabalhadores simplesmente como objetos, num ambiente que você já tinha a Comuna de Paris e a Revolução de 48. No Brasil, com uma ausência de um capital industrial de fôlego, isso também ficava muito plausível. Você tinha uma margem de manobra de organização dos pobres muito menor, o que a fórmula naturalista acabava por ajudar. A empreitada, digamos assim, do Azevedo, né? E que a nossa própria condição de reificação, né, de desumanização, também faz com que a causalidade mecânica do naturalismo ela tenha uma semi-plausibilidade, muitas vezes. O que eu quero dizer é que, além disso, né, que eu dei o exemplo da natureza tropical para o meio e para as pessoas, né? Você tem a questão mesmo da dinâmica das classes, né? Um exemplo que o Cândido mesmo dá de como isso acontece no romance é que a Piedade, eu vou citar aqui a Piedade de Jesus, que era a portuguesa esposa do Jerônimo, e que ele troca ela pela Rita Baiana, ela vai culpar não o seu marido e nem a mulata, mas a natureza, aquele sol maldito que faz com que todo mundo queira fornicar, né? Por exemplo, quando a Piedade de Jesus, a portuguesa esposa do português Jerônimo, é trocada pela mestiça Rita Baiana, ela levanta os punhos, aí eu cito Antônio Cândido, cerrados para um céu que não é instância divina, mas a natureza excitadora, tão diversa como diz, da paisagem tranquila de sua terra, que não favorecia os sentimentos desvairados, né? E tudo que bem. E aí ele fala que o Lukács ele vai fazer uma crítica, né, ao naturalismo, dizendo que o naturalismo ele distorce o Cândido, né, fazendo essa discussão, essa recuperação distorce a realidade porque ele é muito alegórico. Ele vai dizer que, de fato, no Zola isso acontece muito, em vez de você pegar uma realidade observável, você cria uma alegoria e que nessa alegoria você faz uma expansão, você expande demais essa alegoria para representar toda uma realidade. E que no Azevedo, isso até dá certo. Por quê? Porque tem a realidade brasileira ela é muito mais concentrada nesse sentido do que na realidade europeia, que era muito mais, digamos assim, complexa nas suas estratificações de classe, nas suas relações de acumulação e tal. Muito que bem. Aqui, o problema, né, do Azevedo para o Cândido fortemente seria
a mistificação das raças, né? Que isso daí seria um problema que fica irresolvível no romance, né? Fica irresolvível porque ele adere a um certo determinismo biológico das raças, né? Que o meio teria determinado essas raças e que essas raças determinaria o Brasil e todas as suas relações, né? Então, que isso daí é um problema. E aí você também traria em si uma alegoria do Brasil, né? Dessa miscigenação de raças e que também depois seria aproveitado, né? Por algumas críticas antropológicas e tal, de outras maneiras, né? Mas que é um debate que persiste. Bom, para terminar, eu ia colocar a questão da representatividade, né? Que uma das coisas também que eu acho que é muito atual, então, uma das coisas boas do naturalismo seria que ele traz uma representatividade das classes trabalhadoras e que, por isso, ele seria legal. Eu acho que isso daí é um problema, porque aí eu trago alguns exemplos aqui é um quadro dessa época que coloca repõe um pouco dessa a redenção de Kant, né? Que coloca um pouco dessa centralidade da questão racial no Brasil, né? É um olhar, né, de um europeu que mostra um europeu, não por acaso num cortiço, né? Da mesma época do romance também. Você vê um embranquecimento do Brasil, né? Que a avó negra, a mãe mulata, o filho já mais branquinho e o pai, né, ali já totalmente corrompido, né? Por essa desgraça que é o nosso país. Desse ponto de vista, né? Desse ponto de vista. Enfim, sobre a representatividade. Tem de se tomar um cuidado porque, por exemplo, não necessariamente representar os trabalhadores a partir do ponto de vista dessa situação, ela tem um ganho político ou estético. Aí eu dou alguns exemplos que críticos culturais materialistas ao longo do século XX trouxeram, que é primeiramente o próprio Robert Schwartz, né, que ele fala que a viravolta operada nas memórias é o que traz um ganho crítico para o romance do Machado de Assis. Por quê? Porque em vez de você mostrar o pobre ou o branco querendo manobrar para subir na sociedade através do favor, você troca o ponto de vista e coloca nas classes abastadas, e que isso você dá a palavra para quem está de fato com a palavra, e que isso traz um ganho crítico, ou seja, não necessariamente você, colocando o ponto de vista do trabalhador, aquilo vai ter um ganho crítico. Às vezes, você fazendo o oposto, você tem até um ganho maior. Outro exemplo é o Walter Benjamin falando da nova objetividade, quando ele fala que alguns fotógrafos engajados estavam transformando a miséria num objeto de consumo, simplesmente fazendo fotos, né, de cortiços, da miséria, objetos de distração, do lazer, e acabando por abastecer um mercado cultural, né, que não se traduzia numa atitude crítica e com reconhecimento de causa daquela miséria. Um outro exemplo é o Raymond Williams, que no romance dele, na análise ele faz do romance industrial inglês, que ele dá um exemplo do Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que ele caracteriza esses romances como típico observador solidário, de uma sulista do sul da Inglaterra, vai para o norte, fica chocada com os horrores do industrialismo da Inglaterra, né? E que desloca a ideia da exploração capitalista para um nível moral. Tanto é que, no final, ela se casa com um industrial lá do norte, né? E consegue convencer ele de humanizar as relações humanas, criar relações mais humanas nas fábricas, ou seja, a sulista humanizando o nortista, né, que é o nortista industrial, né, ou seja, você tem quase que uma falsificação
Porque o olhar é esse olhar solidário de quem está simplesmente vendo a pobreza de um olhar moralista e não, ou seja, está estimulando emoções e não examinando-as também, né, de onde vem. E aí, e por último mesmo, a própria obra do Walter Benjamin, que ele vai analisar o Baudelaire e o Proust, quando ele mostra que não simplesmente você criar uma objetividade, digamos assim, narrativa, você tem um ganho político, estético, do ponto de vista da luta dos trabalhadores. Por quê? Porque esses dois autores, eles conseguiram fazer uma crítica abstrata à concretude do capital. Você pensar em uma objetividade construída e consolidada, você fazer uma crítica mais subjetiva em relação a isso, é também uma forma de você ter um desafio a essa concretude, essa objetividade que se coloca na cristalização das relações, digamos assim, na cristalização dos modos de ser, que se transforma em uma certa concretude. E que uma das maneiras de você atacar isso é uma subjetivação da narrativa, para o Walter Benjamin, né? Enfim, é isso. É isso, gente. Depois a gente conversa mais. Bom, eu passo a palavra agora para a professora Maria Elisa.